Vocês podem ver que esse é um programa muito bom. Ele nunca dá problema para gravar, entendeu? Sempre grava da primeira vez. Agora para de estar funcionando. Não para nada, não vou parar isso aí não, deixa isso aí rodando. Que aí só Deus sabe. Vamos lá. Tá, vamos lá, abre esse negócio aqui. Calma aí, agora a gente vai minimizar aqui a tela. Pronto. Tá certo. Bom, eu montei um roteirinho aqui. Porque esse negócio de PPT é muito mainstream, entendeu? Então, basicamente esses 11 itenzinhos aí, para não me esquecer. Então, vamos... O seguinte, a instalação do TWT, né? O TWT, como vocês sabem, é feito em JSF 2. A última versão do JSF é a última versão do PrimeFace. Está tudo novinho. Inclusive os bugs estão novinhos em folha também. Então, todos têm ticket no gira lá da SAM. E não foram corrigidos ainda. Mas a gente já sabe todos. Ruídos de fundo. Tá livre agora. Tem um chicão, mas é isso aí. Não. Caderno rosa. Bom, vamos dar uma... Dados contatos podemos voltar para a apresentação. Então, a gente estava utilizando o MyFaces como implementação JSF, mas aí a gente decidiu voltar para o Mojar original por algumas limitações do MyFaces. Então, de dependência do JSF são essas duas, né? MyFaces e PrimeFace, né? A última versão. Tá, beleza. Então tá. Essa aqui é uma aplicaçãozinha de exemplo. Deixa eu abrir aqui, pra vocês verem como é que ficou a instalação aqui. Aqui só está usando aquele esquema de templates do Facelet, né? Se vocês forem ver aqui, por exemplo. Aqui está um templatezinho com head, com um header aqui, um menuzinho do lado e o conteúdo interno, assim, né? Como o Facelet funciona, basicamente. Aí, basicamente, a gente injeta o content e todo o resto é colocado pelo próprio Facelet. Eu vou praticamente programar dentro desse default aqui, mas depois a gente faz algumas coisas por fora. Na configuração, FaceConfig não precisa de nada, basicamente. Adicionou o jar lá, é só isso que precisa. Se vocês forem ver aqui, projeto está com dependência do TWT Forms e do TWT Widgets. O Forms depende do Widgets, né? Porque a nossa ideia é que tudo quanto é componente genérico, a lista, task list, essas coisas assim, ficam dentro do TWT Widgets. E componente de formulário dinâmico, EAV e tudo mais é dentro do TWT Forms, né? As dependências com eles é basicamente o Mojar, o PrimeFaces, o EAV é obrigatório. Vamos ver aqui, cadê o EAV é obrigatório e o VDB é opcional. Por que opcional? Porque muitas aplicações nossas que estiverem funcionando no esquema de serviço, a interface gráfica não vai ter acesso ao VDB. Então ela só vai receber objetos EAV, né, aqueles entities e metadatas, e vai ter que se virar com aquilo. Então o VDB é opcional. Aplicações menores que não quiserem fazer essa estrutura grande, que vão, só aquelas aplicações que ficam instaladas no notebook de alguém, uma coisa assim, adiciona a dependência direta do VDB, que não precisa mais tratar com coisas de sessão, essas coisas assim.
aqui no WebXML, não abriu. O que o WebXML tem, né? Isso aqui é a instalação default do JSF, né? Nenhuma novidade aqui. Esse trechinho aqui é só o suporte do Prime Faces ao File Upload. Então, você adiciona esse trechinho aqui e os componentes de File Upload do Prime Faces passam a funcionar. Esse trechinho aqui é opcional, mas é bem interessante. Que é o esquema é o seguinte: por default, o JSF, quando você especifica uma página, né, uma página qualquer, ele não procura em outros contextos, que senão o contexto corrente. Por exemplo, você está dentro de um jar, seu código está dentro de um jar, e você resolveu adicionar uma página que está dentro desse jar, vai funcionar. Você adicionou uma página que está fora desse jar, está em um outro jar, ele não vai achar. Então muita gente implementa um próprio template resolver e a gente adicionou isso aqui no widget, entendeu? Só para facilitar. Então se vocês tiverem páginas dentro de .jar, vocês vão precisar desse carinha aqui para funcionar. Isso aqui serve para outras coisas, não é só para o TWT não, né? Também está lá. Bom. Então, vamos à parte interessante aqui, né? Qual é a arquitetura, né? Como eu disse, é muito mainstream, então vamos por aqui. A gente tentou bolar uma arquitetura de componentes que fosse o jeito mais fácil possível de vocês poderem customizar, colocar da cara que vocês quisessem, e principalmente com problemas de design, que era, eu quero adicionar um pedaço de HTML aqui em cima ou aqui embaixo. Eu quero que fique um campo aqui, um trecho de HTML aqui, um campo aqui, outro trecho de HTML. Então sempre tem essas coisas que tem que ficar injetando dentro do formulário, antes ou depois do formulário. Então a gente usou o jeito facelet de fazer composição de componentes. Eu vou colocar a árvore inteira aqui de componentes e a apresentação vai ser feita ao contrário. Eu vou explicar por quê. A gente tem um componente aqui chamado TWT-VDB. Digamos que esse é o componente mais baixo que existe. Então, vamos fazer o seguinte, eu só vou escrever a abertura das tags. Que ele é basicamente gerenciamento de sessão. Quando você coloca um TWT-VDB aí, e essa aí é opcional, é claro, ele já gerencia abertura e fechamento de sessão para você, commit, rollback, tudo. Então você praticamente nem mexe no VDB. As sessões brotam, somem, desde que tenham esse cara aí. E nada de sessão se perde no espaço, não. Mais embaixo vem o TWT form. O que é ele? Ele gerencia dentro dele, com um loop de componentes, ele gerencia componentes customizados, ele gerencia ordem, ele gerencia save, gerencia exibição de mensagens de erro, de validação, essas coisas assim. Então, é ele que vai adicionar as mensagens de erro lá na sua página. Dentro dele existe um TWT Esse cara, ele é o loop de componentes. Dentro dele é basicamente como se fosse um for, em que ele acerta a ordem
de atributos e relacionamentos, tratando eles como sendo a mesma coisa, e exibe eles na ordem, cada um deles. Dentro do TWT Fields, você tem o TWT Attributes, o TWT Relationship, o TWT Attributes, o que ele faz? Ele recebe uma entidade, o nome de um atributo e decide qual é a renderização ideal para aquele tipo de atributo. Ele gerencia as validações desse atributo especificamente e exibe aí. É isso que ele faz. Agora, por que eu expliquei dessa forma? Porque você pode usar só esses aqui, você pode usar só esse aqui, você pode usar só esse aqui, uma mistura deles, tanto faz. Essa é a graça da customização. Por default, se eu chegar e colocar um TWT form, ele vai usar o default dele. Ele vai adicionar um TWT field lá dentro, o TWT field vai adicionar os attributes, vai adicionar os relationships, e vai ter aquela carinha default. Só que aí, você pode fazer um negócio desse jeito aqui. TWT e chegar aqui. Vou chegar aqui. Vamos ver aqui. Sei lá, assim. Você pode desconstruir toda a árvore de componentes conforme você quiser. Então, vamos dizer que eu queira fazer um formulário de um objeto que tem, sei lá, 4 atributos. Só que, eu quero que o atributo nome fique num lugar diferente. Aí você, não, tá, eu quero um formulário aqui, meu atributo nome vai ficar aqui, o resto vai aqui. Entendeu? É assim que é feita a desconstrução da coisa toda. Inclusive, você pode usar só o TWT Attribute, por exemplo. Eles funcionam completamente isolados, os componentes entre si. Como funciona isso? Cada componente tem a sua renderização default. Você pode, em Face, especificar tipo, um corpo no seu componente, só que o usuário pode sobrescrever esse corpo. E ele entende isso, mantém a funcionalidade dele, só que usa a tua renderização. Entendeu? E isso vale para tudo. Para atributo, para relacionamento, para o formulário, para todos eles. Eu vou dar uma explicada agora como isso funciona. Então tá, vamos agora mostrar como é que funciona o Attribute Relationship. Só para mostrar para vocês aqui que não está fechado, mas deixa eu tirar o exemplo daqui. Vou fazer o seguinte, eu vou rodar todos os projetos TWT, eles são feitos assim, TWT Forms e um TWT Forms Testes, TWT Maps Testes, por aí vai. Por quê? A ideia foi uma ideia bacana do Rodrigoff, que é o seguinte: fazer como é feito o Prime Face em esquema de documentação, e também isso serve como teste dos próprios componentes. Todos os componentes do TWT estão utilizados nessa página aqui, TWT Forms Test, nesse projeto, e
você consegue ver a cara deles lá, como fosse o showcase do Prime Face. Você clica em cada um dos componentes, aperta lá, ele mostra como é que o componente é renderizado na hora. A gente faz isso aqui também. Se ele fizer o favor de subir, tá vendo aqui? Ó? A ideia é que depois isso vire também documentação, porque hoje você clica aqui, só vai exibir os componentes e não vai ter explicações detalhadas de como eles funcionam. Isso é meio chato. Mas tá, vamos mostrar aqui o Attribute. Tá aqui. Vou fazer o seguinte, deixa eu mostrar isso aqui em outro lugar aqui. Pronto, fica mais prático. Aqui está um exemplo da utilização só desse componente aqui. Deixa eu mostrar como é que é a página, para vocês verem. Esquece isso aqui. Se vocês verem aqui, a gente só usa o TWT Attribute aqui. Não tem TWT for, não tem TWT field, não tem nada. Mas aí o TWT Attribute recebe o quê? Recebe uma entity, que é a entidade que ele vai exibir a informação sobre ela, né, e que vai inserir o valor nela, e o nome do atributo. Tem um monte de outras coisas. Por exemplo, esse ID componente aqui, ele cria um span em volta do componente com esse ID que você informou aqui, que é coisa de estilo mesmo, CSS. Aí o que acontece? Isso aqui funciona. Se você adicionar esse cara dentro de um formulário, escrever uma coisa naquele campo e submeter o seu formulário, o JSF, essa entity aqui, vai estar com o valor preenchido lá, no campo certo. O campo que ele vai renderizar condiz com o tipo do... Sim. Sim. Porque quem decide isso é o TWT Attribute. O TWT Attribute decide, qual é o tipo desse atributo aqui. É isso aqui? Então põe um campo assim, põe um campo assado. Se for ver aqui, aqui tem vários exemplos. Por exemplo, aqui é um custom component que foi inserido, sobrescrevendo o componente que já estava lá. Esse aqui é um texto grande, né? Acho que nem tem uma aqui de texto menor, mas nos outros tem, depois eu mostro. Esse aqui é de data, né? Componente bem grandinho. Esse aqui é um tipo booleano, né? Numérico. Aqui numérico com size, tá? Você vê, ele tem as restrições de tamanho também. Inclusive está com um tamanho a mais aqui. Esse não é esse 5 aqui. Esse aqui é o tipo binário, usando o file upload. Né? E tipo, se você for ver ali, não tem nada diferente de TWT Attribute aqui. Só TWT Attribute, TWT Attribute, TWT Attribute. Você bota o read-only e aí ele mostra só sem ser para input, não só... Sim. Ele mostra só o texto do cara lá. Aqui tem um exemplo do que eu falei. Se você especificar um corpo em cada um desses componentes, ele vai ignorar a renderização default dele e vai usar o que você passou. Então, se você for ver, esse primeiro componente aqui está com um corpo diferente dos outros. Entendeu? Por quê? Porque eu especifiquei na marra um corpo aqui para ele. Entendeu? E onde que tu configura o 5 lá? O máximo 5? É no atributo. Que o VDB Attribute tem size. É aquela coisa, os componentes TWT, eles tentam ler o metadado o máximo possível, usar o máximo possível do metadado para renderização. O size influencia, por exemplo, aquele campo de texto. Se o size for pequeno, ele usa um texto de uma linha só. Se o size for muito grande, ele coloca aquele text area que vocês viram ali no componente. Esse aqui. Aqui estão eles mesmos, só que em read only. Com a opção read only ligada. E aqui
o que é isso aqui? Ih, deu 20 minutos. Isso é interessante. Isso aqui é só um toString da entidade que está sendo usada aqui. Por que eu fiz isso? Porque esses componentes funcionam mesmo. Aqui não é... Quase. Aqui, ó. Quase. Menos o size, né? Aqui, ó, tá vendo? Tá gravando. Qual foi a última frase sua? Eu vou falar. Que esses componentes funcionavam mesmo. Que bonito isso aqui. Bom. Porra. Ah? Hã? Pode ser checkbox também? Nossa, isso. Não, ainda é booleano. Não, mas melhor ter Ah, não. Não, ainda é Cheque não é booleano. booleano, não. Marcado e desmarcado. Ah, Não é booleano. Na verdade você pode ter Porra, tem cor aqui. coisa interessante. Vai que você quer dois livros diferentes. Coisa interessante ali do texto, cara. Um booleano que, na verdade, É É um file upload? ali em cima, file upload filter, deu um erro ali em cima. É? Escolhe um arquivo, você vai funcionar. Escolhe um arquivo aí. Fukushima. Fukushima pode ter Vai ter sido. que. Da China. Vai explodir. Mas no fim, né? Deixa aqui. O banner tá obrigatório lá. Aí, ó, trocou. Botou o binário ali, ó. Você mesmo botou o banner. Se não botar, você só. Não sei, tem Precisa usar direito. Existem umas coisas principalmente envolvendo file upload que tá dando altos bugs. Coisa linda. Mas anyway. Você vendo que eu não usei nada que não fosse TWT attribute e mesmo assim o toString aqui foi atualizado. Por quê? Porque o TWT attribute ele só sabe fazer isso. Você passou o nome de um atributo, uma entidade, ele sabe pegar um valor e setar na entidade. Ele não sabe salvar, não sabe fazer essas coisas. Então, vamos pegar o relationship aqui. O relationship usa essa carinha aqui, que é bem caído. E aí, isso tem uma explicação porque esses componentes não têm uma interface boa, não tem digamos, uma boa interface humana computador. Assim. Todo o core do TWT está funcionando. A ideia era fechar o core do TWT, a parte de gerenciamento de componentes, validação, essas coisas, para que uma aplicação chegasse, pegasse e, na hora de usar ele efetivamente, desse a cara default para ele. Porque não adiantava a gente sair desenvolvendo os componentes, imaginando o que as aplicações iriam querer usar e tudo. O Frameface ele dá um CSS default lá, mas que ele sempre briga com ele, né? O Richface também. Sempre fica naquele trabalho de ter que escrever, remover de alguma forma. Então, O preferiu fazer os componentes cru mesmo, sem nada. sim. Então, o que acontece? A ideia é que a primeira aplicação que for pegar o TWT vai dar a cara default dele. Basicamente, vai ser assim que vai ser feito. Inclusive, algumas funcionalidades, talvez trocar de lugar. Está faltando CSS, tá faltando div, coisas assim. A ideia foi fazer o formulário dinâmico em si funcionar. Inclusive, por isso que o relationship está desse jeito meio tosquinho aqui. Se vocês forem ver aqui, ó, todos com Ajax funcionando bala, entendeu? Tipo, Ajax renderizando o mínimo possível e processando o mínimo possível também. Então, isso tudo está muito redondo. Quando você clica nesse link aqui, ele só processa esse componente, ele só renderiza esse componente, não renderiza o formulário todo dinâmico. Porque o JSF volta e meia tem uns bugs que você acaba induzindo a, tipo, vou renderizar o formulário todo de novo.
porque eu não consigo renderizar só essa parte aqui. A gente conseguiu fazer no TWT que ele respeitasse o mínimo possível na hora de fazer a renderização. Aí, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos dizer aqui, só deixei o hex aqui, por exemplo. Tá com hex aqui. Caso você repare essa vírgula aqui, isso aqui foi... vontade de programar muito não, foi pura preguiça, tá? Na hora de fazer o loop, sabe? E first, você tem que abrir e fecha a chave. Não, faz aquele lance de fazer botar o menos um no final. Você escreve a vírgula e depois retira. Não. Bom, mais uma vez, a gente tentou adicionar toda a funcionalidade base dos componentes. E aqui incluído a parte de size, max size 5, por exemplo. Né? Aqui tem 3, adiciona mais um, mais outro, pronto. Não consigo mais adicionar nenhum. Se a implementação vai ser sumir com isso aqui depois, isso aí quando uma aplicação sentir que, eu acho que o pessoal da Petrobras vai querer mesmo que tire isso aqui. Dessa forma. Né? E aqui aí tem aquelas coisinhas, e aí vocês adicionam. Por exemplo, se for muita coisa e for um pop-up, já pensaram nisso? Sim, isso já foi pensado, mas aí vai ser um pop-up, vai ser uma tela voando, vai ser um... Isso aí já entra em coisas de design, entendeu? Que envolve um pouquinho mais de pesquisa com o usuário. Então por isso a gente decidiu, vamos deixar para pensar nessa parte quando a aplicação estiver usando. Mas toda a funcionalidade base já está pronta, que é o mais difícil. Recortar isso aqui, fazer isso aqui voar é a coisa mais fácil. Então, deixa eu mostrar aqui como é que fica essas páginas. Tem uma relação para um cara só que faz tipo um combo box ou algo assim? Como assim? Combo box? Tamanho máximo Quando o tamanho máximo é 1, não tem. Se eu não, você me disputa todo demais. Aquela coisa, isso já são partes fáceis de fazer, entendeu? Isso aí a gente conseguiria adicionar. Provavelmente quando a primeira aplicação entrar, ela vai adicionar mais componentes. É que nem foi com o TWT Widget. A gente fez o base, colocou ele lá. Quando a central e o SGI ou SGE? SGI. Quando a SGI começou a usar, a central... Aí foi adicionando mais componentes, foi fazendo... O desenvolvimento do TWT vai ser assim. Vocês verem aqui, por exemplo, basicamente isso aqui, entendeu? Isso aqui é opcional, foi adicionado só para adicionar o div, né? A entidade, como sempre, né? O nome do relacionamento e a lista de entidades que ele pode se relacionar. Aí é coisa interessante, conforme a gente for passando para os componentes mais de baixo, vocês vão vendo que o nível de abstração vai aumentando. Vocês podem usar os componentes tanto mais core da coisa, quanto os mais de cima, que a abstração aumenta ou diminui. Tipo, aqui você pode especificar qualquer lista que você quiser. Oh my god. Bom, então vamos falar do fields. Conforme a gente for passando, a apresentação vai ficando mais rápida, porque é basicamente mais do mesmo, só que com diferentes níveis de abstração. O fields, por exemplo. Aqui eu simplesmente adicionei um form e o que eu disse? Olha, a entidade é essa. Você vê que eu já não especifico o nome do atributo, eu não especifico quem os relacionamentos podem se associar, a coisa vai subindo. Aqui eu já especifiquei, por exemplo, o nome. Só. Se eu olhar lá no fields,
já tem dois. Um atributo, um relacionamento, e aqui um cara customizado no meio. Depois eu vou explicar como se customiza de outras formas. Nesse caso, como é que você adiciona o relacionamento se não tem a lista de Se dados? apertar menos, ele vai cair na lista? Não. Ele não vai na lista sozinho? Ele está sem. Porque aí vai vir o seguinte. Ele não sabe de lista. Ele não conhece esse tipo de coisa. O componente fields. Mas o componente form conhece. Se o field estivesse dentro de um form, teria a lista aí. Por quê? Porque o field pergunta para o forms: ô forms, eu tenho esse relacionamento aqui. Você tem um modelo para ele aí para poder adicionar? Aí o forms diz: pô, eu estou conectado ao VDB, porque tem uma tag VDB abaixo de mim. Então eu sei. Eu vou fazer uma consulta lá e vou informar isso para você. Ou não, eu não tenho um VDB conectado a mim, mas o usuário me informou um model aqui, então toma. Então os componentes são todos bem caixinhas mesmo. Entendeu? Como você vê aqui, não tem ninguém. Bom, vamos para o form. Agora aqui eu já tenho um cara a mais aqui. Se eu for ver, um atributo, 2 relacionamentos, entendeu? E já está com o model populado aqui. É sacanagem. Rapaz, Marzani que adicionou os exemplos aí, ó. Marzani? Pode ter como Cadê? você tá reclamando, cara? Rapaz. E diretor, não, tira a Leone diretor aqui, vai, pô, para com isso, vai. Vai ser. Jesus. Foi salvo. O componente forms, ele já entende lógica de save, já entende lógica de exibir mensagem de validação, já entende prover um model para os relationships. Entendeu? Então, por isso que tudo está funcionando assim, desse jeitinho aqui. Entendeu? Agora já está ficando com cara de formulário dinâmico. Antes você tinha, como aqui, você tinha que construir tudo. E se eu clicar aqui assim, adicionar, esse cara aqui tem que adicionar a porcaria de um arquivo aqui, eu não vou fazer isso. E apertar submit, ele vai alterar em memória, não vai para o banco e já era. O refresh do browser perdeu. O form não, ele sabe fazer isso tudo. Aí vem a graça da injeção da galera aqui. Qual é esse exemplo aqui? Aqui eu estou com uma entidade que possui 3 atributos: nome, idade e descrição. Tá? O idade, eu adicionei um componente que adicionou esse textozinho aqui. E depois, o que eu fiz? Eu adicionei um componente fields. Né? Depois, o que o componente fields fez? Ele foi para o forms e perguntou: ô forms, alguém já especificou os atributos aí? Aí ele vai falar: já especificaram idade. Aí ele vai ver que tem idade no loop dele. Ele vai botar nome, vai pular a idade e vai botar descrição. Foi isso que ele fez aqui. Vocês verem aqui, esse cara é aqui. Eu tenho um TWT form. Se você for ver, eu adicionei coisa dentro do TWT form. Se eu pegar aqui esse form aqui, tá ele puro aqui. E printou aquele formulário todo lá da tela anterior, que eu editei lá, tirei o Leone como diretor. Depois eu adiciono ele de volta, pode deixar. E aqui eu já adicionei coisas a mais, tá vendo?
eu sobrescrevi o idade, adicionando um texto qualquer aqui, e aqui você pode adicionar o que você quiser aqui dentro. Você quer adicionar 3 campos de texto, um mapa e sei lá, mais o que você quiser, um iframe aí dentro, tu pode. Só que o fields, ele é simplesmente o placeholder de tipo, coloca o resto aqui. Ele vai perguntar para o form vai responder para ele, a idade já está aqui, taca todo mundo ali. É isso que ele fez. Entendeu? Se você for ver, no TWT form já foi informada a entidade aqui. E ele já fez todo esse controle dentro dele. Bom. No outro form tinha um database service lá, que aí não tem. Sim. O database service é exatamente o modelo. Porque, vamos dizer o seguinte, sua aplicação não tem o VDB. E você adicionou um TWT form lá. Você quer salvar. Salvar não é mais pegar o objeto e tacar para uma session do VDB salvar. É enviar esse objeto para um serviço. É executar algum código aqui. Você informa um database service para ele que tem lá o que é o salvar. Entendeu? Exatamente. E também diz o que é os modelos de relacionamento, essas coisas assim. Então você pode especificar do jeito que você quiser. Entendeu? O formulário, né? Então, como aqui? A gente já está aqui. Se você for ver aqui, esse aqui é o mesmo exemplo, só que sem o fields. Se você for ver, ele colocou o nome, o idade e o descrição foi para o espaço, porque não foi especificado um fields, então dane-se. Entendeu? Simplesmente pulou. Mas as funcionalidades de save estão lá. As funcionalidades do Forms continuam lá. Você desconstruiu a renderização interna do Forms. Entendeu? E é assim que funciona esse esquema todo de composição dos componentes. Entendeu? Você pode usar uma parte dos componentes, pode usar todo. Bom, aqui é simplesmente o gerenciamento do VDB direto. Né? Se for ver aqui... Aqui eu especifiquei um serviço, né? Que é o quê? É ele com a informação do que é dar um save, o que é listar entidades possíveis de se relacionarem com o relacionamento. É isso que é feito nesse WT Service aqui. Quando você especifica um componente VDB, teu formulário dinâmico fica assim. Que é o quê? Você diz, a partição é essa, o objeto, a entidade é essa, e ele vai salvar, vai listar relacionamento, vai abrir sessão, vai fechar sessão, vai commitar, vai dar rollback, vai fazer o treco todo. Entendeu? Tudo aqui dentro. E por que tem esse componente VDB aqui? Porque você também pode ter outros formulários aqui, entendeu? Porque só que todos eles vão compartilhar a mesma sessão e a mesma transação, que é esse cara de fora que gerencia. Basicamente isso aí. Oh fuck. Não. Bom, então esse é basicamente toda a parte de componente gráfico do TWT. Não existe uma documentação muito bonita ainda que a gente pretende fazer, mas pelo menos a definição dos componentes já está toda bem amarradinha dentro se for ver, especifica um ID para o componente, diz que é read only, você quer mudar o date pattern, você quer
mudar label, você quer botar uma mensagem diferente para quando é required. Tem muitas opções aqui. Eventualmente isso tudo vai ficar lá junto com aquele showcase para vocês terem documentação de quando estiverem programando. Todos eles estão bem assim. Vou ver aqui o form, por exemplo. A galera do JSF1, essa é a forma nova, né, de fazer componentes. Os componentes que você, antes da interface, da implementação do componente, você descreve os atributos. Isso. Aí depois ele está aqui embaixo. Aqui, como vocês vão ver no forms, tem um fields aqui dentro. E aqui ele insere os filhos dele. É assim que ele faz tipo, adiciona tudo que você me adicionou aí e continua funcionando. As funcionalidades continuam. Inclusive tem um botão obrigatório que a gente adiciona aqui embaixo, que a gente não sabe se vai ficar realmente um botão ou se a aplicação vai querer botar o botão dela. Tem algumas coisas que estão em aberto ainda. Mas isso vai ser só conforme o desenvolvimento. Não adianta a gente tentar ficar pensando em todas as opções antes de ter feedback de aplicação de Petrobras, porque você sabe como chega na Petrobras. É tudo diferente. Bom, vocês basicamente viram aqui o funcionamento novo à la Facenet de como construir componentes. Isso é bem como componentes JSF funcionam e é um pouco diferente de como funcionava com o nosso Tapestry. O nosso Tapestry funcionava à base de configuração. Mas a gente identificou que funcionar à base de configuração seria também interessante. Entendeu? Você especificar, formulários que o metadado seja recurso humano e o atributo tem nome, eu quero que não seja exibido por algum motivo do universo. Ou eu quero que a ordem dele seja a última, ou seja a primeira. Entendeu? Esse tipo de coisa existe no TWT também. O TWT também funciona com configuração por arquivo. Só que não é mais XML. Deixa eu mostrar aqui no teste. Cadê o... no resource, mas... tá aqui. O TWT, ele usa um esquema de busca que tenta achar esse componentes.properties aqui em tudo quanto é campo possível da JVM, usando uma hierarquia, inclusive um pouquinho mais correta do que a gente usava antes. Né? Que ele procura no contexto da sua thread se existe esse arquivo, depois ele procura no contexto da sua classe, e aí se ela estiver empacotada dentro de um jar, vai procurar dentro do jar só. Depois pergunta para o cara pai, e na pior das hipóteses ele tenta no file root dele, seu arquivo está lá. Então ele vai tentar achar em tudo quanto é canto possível. O esquema é o seguinte, TWT forms, ponto, nome da classe, ponto, o nome do metadado no caso. Não adianta, eu sempre uso esses nomes, cara, não consigo parar de usar isso. E nome do atributo ou relacionamento. Aí eles têm as opções de ordem, que você especifica uma ordem, tipo, para cima, para baixo, tudo mais. Aquele velho esquema do formulário dinâmico. Né? Para quem não conhece, inclusive, é bom saber isso. Você pode especificar agora um componente diretamente, você não precisa adicionar num arquivo todos os componentes. Entendeu? E esse componente pode ser qualquer coisa. Entendeu? Pode ter qualquer formato, pode ter do jeito que você quiser. Entendeu? E aqui se ele é visível ou não.
Basicamente é isso aí. E aí o que acontece? O componente fields é o responsável por ler isso aqui e renderizar de acordo com isso. Para vocês verem como funciona, entendeu? Se vocês usarem o fields em qualquer canto do seu código, mesmo que não esteja usando os outros componentes, ele vai obedecer isso aqui. Se você pegar um TWT na mão, ele não vai olhar para você. É quem prevalece os. E se eu colocar um attribute na mão? Acho que é isso que ele perguntou. Se você colocar um attribute na mão, ele vai aparecer. Vai sobrescrever. Por quê? O attribute você sobrescreve o arquivo. Sim. Se eu colocar um attribute dentro do field. Exatamente. Se colocar um attribute dentro do field, qual que aparece? Os dois, um sobrescreve o outro. Não, é diferente. Tem duas coisas diferentes. Não, bota um attribute sem O corpo dentro do field. O attribute dentro do fields vai obedecer o que o fields olha sempre para esse arquivo. Então não vai aparecer se você botar um visible false. Não, mas se eu botar um corpo no attribute, ele vai respeitar esse componente que está aí ou ele vai usar o corpo do meu attribute? Se tiver dentro do fields, o fields ele sempre vai trabalhar, de forma principal com esse cara aqui. Então esse cara prevalece. Esse cara prevalece sobre Então, o por corpo fora do do field. field, se eu quero... Você adiciona no for. Tá. Mas aí aparece os dois. Não, porque o... Não, só. exatamente. Tá, entendi. Então essa coisa está bem amarrada aí. Essa ordem de precedência aí. Começa um milhão de possibilidades e combinações. Essa que é a graça, entendeu? Os componentes são razoavelmente genéricos. Uma pergunta aí. As classes, as entidades filhas, herdam também essa configuração? O que? Os Metadados. filhos, os metadados. Se eu botar aí um metadado pai, Não, quer dizer, uma classe filha. Não, sim, ele vai usar o do pai. Você vai ter que botar um filho para sobrescrever o dele, entendeu? Então, se eu quiser, por exemplo. Por exemplo, se tivesse além de... recurso. Se tivesse... O recurso humano vai respeitar também o mesmo atributo? Vamos botar aqui, pessoa, pronto, que é o exemplo mais... Não, peraí. Que pessoa? Pessoa é o Uia. Exatamente, pessoa. Esse é o exemplo mais clássico de tudo, né? Você põe pessoa, põe funcionário. Vai ter uma pessoa ponto funcionário. O nome vai continuar visible false. E aqui põe a true. Se tiver o diretor. Funcionário é true. Tá, mas... Diretor é... Tá, mas Não, peraí. Diretor que esteja. Diretor fica true, entendeu? Visible true. Diretor é um funcionário. Tá. E o nome não tem que ser completo aí não, Leopoldo? Tem que ser pessoa, ponto funcionário. Não. Sim. Bem lembrado. Nome completo. É assim, é nome completo, tá? Senão ele não sabe, tá? Se tiver uma pessoa, ponto sócio, aí vai ser falso. Você não fala nada aí. Se tiver uma pessoa, ponto falso, ponto sócio, vai ser falso. Pega o do pai. É que nem hierarquia de classe. Funciona igualzinho. Entendeu? É porque antigamente a gente tinha aquele affect children, né? Não tem mais isso. A gente conseguia controlar isso no A formato. Affect Children foi criado depois que eu saí do formato. Então, pode ser que seja viável botar um Affect Children, mas não sei. Isso aí... Você coloca um ponto override, É porque isso era útil, por exemplo, eu queria pegar só configurar daqui. Tinha casos em que a gente queria configuração pai, sem afetar o filho. Aí nesse caso vai ter que configurar todos os filhos para. Se tiver muitos filhos, entendeu? Fica uma coisa complicada. Mas isso pode ser feito com uma facilidade considerável. Como eu disse, a library não está fechada. A versão que for lançada está lá, alpha. Bom, configuração de componente, tá ok. Deixa eu até mostrar o exemplo aqui da configuração de componente. Acho que foi usado aqui. Tá vendo? Esse aqui é exatamente aquele exemplo lá. Deixa eu ver se consigo mostrar em Java para vocês.
Você vê aqui no Fields Test, Pets está aqui embaixo. Ele é um VDB Relationship, entendeu? Teoricamente está embaixo, teria que ser mostrado por último, mas por causa daquelas configurações lá, ele apareceu aqui em cima com esse aí, basicamente isso aqui. Se você for ver aqui nesse Custom Component, ele é completamente livre. Você pode adicionar o que você quiser. Bom, então tá, deixa eu ver, vamos só marcar aqui para eu não me perder. Isso aqui foi, Fields foi. Tá, faltou eu dar alguns detalhes sobre esse aqui. Custom Components, Back Properties também já foi. Tá. A tag VDB. Vocês viram que eu adicionei só aquela tag lá, informei a partição. Não fiz mais nada além disso. E magicamente ele abriu uma session, ele conectou ao VDB, ele sobe um VDB, ele dá start no VDB quando a aplicação sobe, ele dá stop quando a aplicação morre, faz tudo isso sozinho. Se você informar um arquivo de configuração, que é o arquivo de configuração de conexão de banco. Ele não tem como tirar da cartola. É. A próxima versão. A próxima versão ele sobe o H2 sozinho e não te fala nada. Interessante, né? Mas se ficar mágico demais também, acho que vai começar talvez gerar problema. Bom, anyway. Por acaso ele está usando o H2. Ele, da mesma forma, procura naquele esquema, no mesmo esquema do component.properties, ele procura esse arquivo aqui, tvdbconfig.properties, e procura por essas configurações. Entendeu? Como a configuração é H2, você precisa especificar o diretório. Se não fosse, só essa parte de cima aqui já estaria bom para ele. Ele sobe o VDB sozinho, se vira sozinho, a tag VDB se vira sozinho, a tag form faz save sozinho. Então, para você subir uma aplicação realmente bunda, assim, você põe esse arquivo de configurações, põe duas tags dentro da sua página e você tem um formulário dinâmico que salva e faz tudo. Entendeu? Então, para essas aplicações miudinhas, isso é uma maravilha. Aplicações mais grandes, aí custam componentes, essas coisas, mas a gente tentou minimizar o máximo possível aquele negócio. Pô, fez um componente customizado, tem que adicionar o componente customizado lá num arquivo de propriedade, depois tem que adicionar naquele custom component handler, naquelas coisas todas, não tem essas coisas todas. Então, é basicamente isso daquele componente. Ah, sim. Agora vem uma questão interessante. Tá, a gente exibe o formulário, a gente salva, cria sessão, partição, essas coisas todas. É tudo configurável. Você pode substituir comportamentos, tanto de renderização quanto de save. Só que aí vem o problema do bloqueio. O JSF tem a sua forma natural de tratar internacionalização, que é, deixa eu ver se eu mostro uma página aqui para vocês, eu acho que está no template dele, aqui, que é assim, você pode numa view JSF informar um bloqueio. Teoricamente, se os seus componentes são bem comportados, todos eles vão obedecer, tudo que estiver embaixo vai obedecer esse bloqueio que foi setado na view. Mas esse bloqueio vem da onde? De qualquer canto. Se você resolveu adicionar um manage bin de aplicação, vai vir dele. Se você adicionou um manage bin de session, vai vir dele. Isso aqui é um manage bin. E eu acho que ele session.
É de session, né? É de session. Com um atributo loqueio dentro dele. Por que foi adicionado de session? Porque O session tá em view. você pode trocar os bloqueios. Tá vendo? Vamos mundo aqui. Gosto dos números que dá pra ver bem. Aquele formato cheio de números. Você vê que muda o formato do número. Esse mesmo, esse mesmo. Esse aqui? É. Quando você muda pro. Ele troca a ponta pro. Tá vendo? Mas com labels estão. Não, porque eu acho que foi setado na marreta nesse teste aqui. Naquele date pattern lá, Não, foi setado na marreta. bota o americano e clica no calendário. O que acontece? O calendário não deveria acertar. Sim, sim. Esse aqui, né? Esse aqui é um bom exemplo do que vai acontecer. Os componentes TWT obedecem a esse comportamento de bloqueio do JSF. Por quê? Porque aí a gente tem uma integração. O problema é que agora no banco vertical hoje, atual, o bloqueio da session, se você passa a session assim e o teu JSF está diferente, sou sorry. Você tem que trocar em 2 lugares. Aqui não, você só precisa trocar em um lugar. Os componentes todos identificam isso e obedecem. Aqui é o mesmo esquema, está em inglês, vai trocar para português. Trocou. Trocou alguns caras. É porque esses aqui são outros exemplos que eu vou explicar já. Só que aí vem aquela coisa, né? Tá. Só que a maneira de JSF é o quê? Ela olha em arquivo .properties. Isso aí foi inclusive uma intervenção do Coutinho, que a gente estava usando esse mesmo esquema. Se o JSF usa .properties, vamos usar .properties. Então, tranquilo, só precisa programar meia dúzia de coisas aqui, tá feito. Né? Só que tem um pequeno problema. E se você tem uma aplicação que constrói metadados em execução? Em runtime. Eu não tenho como tocar o .properties. Abrir o arquivo .properties, alterar lá e falar para o JSF recarrega essa porcaria aí para mim. Não tem isso. Então foi feito um esquema no VDB, não no VDB, no TWT, mas isso é salvo no banco do VDB, que é o seguinte: o VDB, o TWT, na verdade, ele vai ver o seu atributo departamento tem um hint para bloqueio português? Tem. Isso está salvo no banco. Então eu vou usar ele. Então ele pintou aqui. Por isso que está com esse parênteses hint aqui. Porque isso aqui veio do hint. Eu vou mostrar depois como foi construído, para vocês verem isso aqui. Não tenho hint para o bloqueio português. Esse atributo possui um label. Se vocês forem VDB Attributes, tem um getLabel lá. Tem. Tudo bem. Então eu vou usar o teu getLabel. No caso, employees. O teu label é nulo. Porque ele pode ser nulo. Você não pode forçar um cara, bota label em tudo aí. Não, às vezes o cara nem tem interface gráfica. Bom, se você não tem label, nome você tem. Então aqui ele usou um nome. Aí pronto. Eu troco aqui para inglês. Tem. Tá vendo? Como ele tem hint, ele tem. Entendeu? Então você tem 3 níveis aí. O nome do atributo, o label dele, ou se você quiser ser mais complexo, constrói coisas em runtime e tudo mais, põe hint. Tá pronto. Você pode modificar e vai na hora. E como você trabalha com o esquema JSF, ele obedece o JSF. Isso aqui não são componentes TWT. Entendeu? Só que você trocar para português, eles vão para português também. Entendeu? Tudo especificado num campo só, que o JSF viu lá.
E é assim que funciona o esquema de bloqueio. Isso eu acho que consegue agradar todos os mundos do negócio. 60 minutos? Ou será que eu acabei? Se eu acabei aqui, todo mundo fica... Ah, falta 3, puxa. Faltou o componente tri. Componente de tri foi tipo... Tava enfrentando uns bugs no JSF. Aí como tava demorando para dar deploy, mas foi pegando componentes que não iriam entrar nessa versão. Então ele pegou o componente de tri e saiu programando o componente de tri. Então acabou que entrou nessa versão já. Se você olhar aqui embaixo, inclusive eu acho que precisa estar em outra aba própria dele, não precisa não. Esse componente de tri aqui. Bom, é basicamente uma tri do esquema bom e velho de sempre, só que vamos explicar para o pessoal que não conhece CI. No CI e por uma penca de outras aplicações, sempre tem o esquema de metadado é uma arvorezinha, né? Tipo, recurso humano, empregado, não sei o que, e por aí vai, né? Aquela arvorezinha, tipo, recurso material, barreiras, absorvente de óleo, etc. Blá, blá, blá. Então, se você passa um metadata para essa tri, o que ele faz? Ele constrói a árvore aqui. Então, bonitinho, pronto. E é isso aí. Coisa muito complexa. Assim. Não, mas eu posso mudar o carregamento das folhas? Sim. Ao esquema JSF. Porque a única lógica que a gente adicionou... A raiz, como é que muda a raiz? A única diferença desse componente aqui pro componente Prime Face Tree é que ele percorre metadata. É isso aí. Fora isso, ele é um Prime Face Tree, né? Que substitui carinhas aqui. Você tem um esquema de tipo, por exemplo. De é raiz, não é. Exibe desse jeito, exibe daquele outro. Não tem tudo isso aí. E clique e tudo mais. Então é bobinho, é só entender o esquema de árvore, que o pessoal usa isso direto. Então, tá aí. E isso. E viu? Tem nenhuma hora, tá? 1 hora e alguns minutos. Vamos contar a hora que demora para começar a fazer. Como é que eu faço agora? Tá.